bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora a nossa programação de hoje, uma programação especial, uma programação encantada. Era uma vez, se você quiser, eu conto outra vez. Estamos aqui para uma super live aula que faz parte do mini curso Contos de Fada e Aprendizagem, com o escritor, educador Pedro Bandeira. Isso mesmo, gente, é uma série de lives que estão acontecendo aqui no Instagram da Rede Pedagógica e também no Instagram do Pedro Bandeira, eu Pedro Bandeira. E todos os dias que temos essas lives, nós temos uma história diferente, que o Pedro descortina pra gente, que ele faz a gente ver com outros olhos. Não deixe de participar e chame os seus amigos para participar também. Aproveita que essa live está só começando, clica no aviãozinho que tem aí no cantinho da tela do seu celular e manda essa live aula para todos os seus contatos. Eu tenho certeza que eles vão gostar de participar com a gente aqui na Rede Pedagógica. Boa noite a todos! Muitos comentários carinhosos chegando. Eu também estou com saudade de vocês. É sempre bom nos encontrarmos aqui para noites de aprendizagem. Isso mesmo, o bom educador, ele está sempre em busca do aprendizado. Ele está sempre se aperfeiçoando como profissional. E isso, gente, não precisa ser um fardo, não precisa ser uma tarefa árdua. Você pode estudar, você pode se especializar e enriquecer o seu currículo com a gente aqui na Rede Pedagógica, de forma leve, divertida, lúdica. Prometo que você nem vai ver o tempo passar. Nossa programação é sensacional. E isso não sou eu que estou dizendo, não. São todos os milhares de participantes da Rede Pedagógica que estão conosco aqui nas lives e nos mini cursos que acontecem aqui no nosso Instagram e também no Facebook da rede. Já já o Pedro Bandeira vai estar com a gente aqui ao vivo. Eu vou adicioná-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar de um conto de fadas muito especial, que é a história de João e Maria. Oi, Pedro! Boa noite, Érica. Que bom que estamos juntos de novo. Boa noite, Pedro. Olha, eu estou realmente ansiosa por essa live aula de hoje, porque eu gosto muito, muito dessa história. É uma história que faz parte da minha infância, pela qual eu tenho muito carinho, e eu estou super curiosa para saber o que é que nós vamos aprender a respeito dessa história. Como ver essa história com outros olhos. Pedro, será que eu vou perder o encantamento pela minha historinha preferida? Olha, sem dúvida nenhuma você não vai perder nada, vai enriquecer. Porque o estudioso tem que procurar as riquezas, as joias que estão em histórias que duram tantos séculos. Por que duram tantos séculos? Quais as razões que fazem com que há séculos aumenta a tecnologia, entra tanta coisa nova e as crianças ainda adoram essa história. Por quê? Então, a função do professor é buscar, cutucar para descobrir por que funciona para um bebê? Por que funciona para uma criança de 5 anos? Por quê? Onde está a verdade oculta, a metáfora que faz a criança tocar até chorar. E olha, tem uma coisa, viu? Professores que nos ouvem, chorar, tremer por uma história não é mal, é bom. É muito bom. Tem gente que acha que as histórias de fada clássicas são muito violentas. Então temos que tirar essa violência. Não. A violência é uma metáfora necessária para mostrar que aquele medo que a criança tem é real, é perigoso mesmo,
Só que tem final feliz. Há como resolvê-lo. Não pode negar esse sentimento da criança. Tá? Quando eu disse, né, para Chapeuzinho Vermelho, que você diz, olha, não fale com estranhos. Porém, o Chapeuzinho fala com estranhos, aceita o papo do lobo e entra pelo cano, entendeu? Então, é importante. Se você fizer um lobo bonzinho, a história nega aquilo. A criança tem medo, sim, do desconhecido. Já notou que, às vezes, Érica, você tem uma colega que vem com um bebê, um bebezinho, uma criança de 1 ano, vai no colo, mas ela não te conhece. Você chega perto, ai que bonitinho, tenta fazer um carinho, ela se encolhe. Por quê? Porque você é ainda o estranho, o desconhecido. Você não pode entrar na aura da criança ainda. Tá? Então, é verdade isso. Você não pode negar isso. Né? Não pode negar. Dizer que está errado, não está errado. Faz parte do ser humano. E os contos de fada mostram isso de maneira tão linda. Eu estou adorando criar essas aulas para a rede pedagógica, que eu sei que tem tanto colega aí nos assistindo, para discutir justamente essa fortuna que depois que foi inventada lá no passado, mas pessoas como os irmãos Grimm, como o Perrault, foram lá, caçaram e publicaram para ajudar ainda mais a divulgação dessas histórias. Né? Como diz a professora Marisa Lajolo, a literatura é um objeto social. Para que ela exista, é preciso que alguém a escreva e outro alguém a leia. Tá? Então, sabe? Sem o leitor, sem o ouvinte, ela não existe. Tá? Então, nós, professores e escritores, temos a função de transmitir isso e de apontar as invariantes maravilhosas, educativas que tem nessas histórias, que parecem amedrontadoras. Não, elas são resolvedoras. Elas só trazem solução para problemas nossos. Ai, que maravilha! Então, ó, você que está aqui com a gente, nós estamos só começando. Aproveita para compartilhar com todos os seus contatos. Fica no aviãozinho que aparece aí no cantinho do seu celular. Nós vamos nos encantar com essa história. Quem sabe você vai redescobrir essa história depois de adulto. Se de repente a chamazinha para contos de fada já está um pouquinho apagada, você se desinteressou, não costuma levar esse conteúdo para os seus alunos, eu tenho certeza que depois dessa live, a opinião vai mudar. Eu acho que vai sim, porque, veja, se uma coisa que dura muito é porque é boa. Você, sabe, a tecnologia não apaga as belezas do passado. Tá? Com o PowerPoint, você com o Corel Draw, você não consegue fazer algo melhor que a Mona Lisa. A Mona Lisa ainda é linda. Sabe? Você não. Hoje, como é que é? Tem a escultura em 3D, que fazem até os dentistas, fazem até um dente na hora e colocam. Não é uma construtora 3D que vai fazer um novo Davi do Michelangelo. Então, as coisas boas duram para sempre. Porque até hoje a melhor história de amor é Romeu e Julieta, tá? Que foi escrita há 400 anos atrás, porque ela fala do amor impossível, sempre haverá o momento em que a pessoa vai ter dificuldade de realizar seu amor, por várias razões hoje em dia, diferença econômica entre os apaixonados, diferença de cor da pele entre os apaixonados, vai ter sempre aquela família e tal, né? A menina é rica e gosta de um rapaz que não é, e o pai fala, como? Você tem que namorar uma pessoa da sua classe, e ela vai sofrer igual a Julieta, tá? E o menino vai sofrer igual o Romeu. Então, as coisas, os clássicos, se eles existem, a gente não pode negar. E nós, professores, principalmente professora de creche, professora de educação infantil, tá? Ou da primeira e segunda série, ela deve contar essas histórias. Mas ela deve saber por que ela deve contar essa história. Por isso que a rede pedagógica está oferecendo essa oportunidade. Não é só use o conto de fada, por que eu vou usá-lo? Né? Eu estou atingindo quais emoções do meu aluno de 5 anos ao contar essa história. Ela precisa saber disso,
não basta só contar essa história. Né? Entende? Ela sabe e sabe que vai ser importante, que vai ser criança, que vai tremer, e é para tremer. Porque vai haver a catarse final na hora que o caçador lá mata o lobo lá e tal, né? Então, acabou o medo da sedução, entendeu? Então, você precisa saber disso ao contar. Até a tua maneira de contar, nós temos tantos grandes cantadores de história, a maneira de contar muda se a gente sabe o quê. Na hora de contar coisa triste, tem mesmo que fazer e mostrar que a bruxa, que o lobo, pode fazer isso. E a criança, para no fim dizer, mas o caçador deu um tiro certeiro e o lobo caiu de costas. Pronto, você acaba por resolver. Sabe, a criança vai entender perfeitamente o fato dela ter. Aí não poder assustar a criança, pode sim. Pode, a literatura é feita para, não é assustar, despertar. Olha a Maria aí, olha a carinha dela. Ela tem até os dentinhos na frente. Olha, de óculos, Joãozinho. Joãozinho está de óculos. Beleza, esse artesão que faz esses bonecos. Nossa, uma vez um artesão desses fez. Eu tenho um livro que chama O Pequeno Dragão. Ele fez um dragãozinho tão igual a ilustração, tão lindo. Eu achei que ele ia dar para mim, mas não deu, não. Não deu para mim. Até hoje eu lembro daquele Dadá, tão lindo, dinossaurinho azul. Tá? Então, isso, olha, eu até falo, o que é mal é a gente usar fantasia para assustar a criança. Por exemplo, come tudo, senão o bicho-papão vem e te pega. Isso dá um susto ridículo, isso não é bom. Dorme, senão vem o homem do saco e põe você no saco. Não, isso não é literatura. Você não deve usar a fantasia só para assustar. Você pode usar a fantasia para assustar e resolver. Por isso que a rede pedagógica está oferecendo essas aulas, tá? Para mostrar por que é importante até assustar no início, porque é um problema que vive dentro do coração da criança, é atávico, todos os seres humanos têm, mas que você vai caminhar para a solução final. Tá? Por isso que eles são uma arma muito boa, e é tudo metafórico. Você vê o lobo da Chapeuzinho, não é um lobo, o lobo vai lá e morde mesmo, né? Não, ele é o sedutor. É o camarada que fala, onde é que você vai, menininha, com a sua cestinha? Entendeu? Então, ele é o sedutor. Então, ele é uma metáfora. Tá? E o comer é também uma metáfora importante, porque toda criança tem medo. Eu vou lá, ele vai me comer. Eles acham isso, devorar. Tá? Acham isso. Então, o lobo vai mesmo devorar. Então, quando a gente o destrói e salva a vovozinha, o Chapeuzinho, isso dá um alívio enorme para a criança. Por isso que ela no dia seguinte fala, mãe, conta de novo essa historinha. Por quê? Porque ela quer curtir de novo e tal, esse medinho, mas ela está no colinho, né? No colinho quentinho da professora da mamãe. Então, ela sabe que não vai acontecer com ela, mas ela quer ter certeza. Ela pede para você contar a segunda, terceira, quarta vez, depois não pede mais. Resolveu. Então, você, com uma historinha de fada, você resolve um problema emocional. Não, é um sentimento emocional natural. Né? É natural. É natural da criança ficar muito ligada com papai e mamãe no início. É o mundo dela. Então, qual é o seu maior medo? Deixar de ter essa proteção, ser abandonada. Então, você trabalha isso metaforicamente, tá? E a criança está resolvido. Ela resolve. Ouve 3, 4 vezes. Bom, não vou ser abandonada, vamos crescer. Vamos para frente. E assim por diante. Todas elas estão, até estou adiantando um pouquinho do que eu vou falar em seguida, mas porque até agora eu só mostrei uma, né, que foi a Chapeuzinho. Mas são 5, tem cada um. Nossa, menina, você imagina o que tem Branca de Neve. A gente vê Branca de Neve e acha que eu quero uma historinha. Não. Que riqueza que é Branca de Neve. Sabe? Então, eu relendo, né,
passando uma peneira, né? Porque você vai fazer uma peneira para descobrir cada metaforinha que tem ali. Menina, é um prazer enorme. E um prazer maior é poder falar com meus coleguinhas e a gente discutir. Depois, se vocês quiserem perguntar, a gente tem vontade de fazer 10 aulas, não só 5. E, Pedro, eu achei muito interessante a gente estar falando dessa história de João e Maria agora, porque há poucos dias a gente comemorou o Dia da Família, e essa é sempre uma pauta presente nas escolas. E até discute muito comemoração Dia das Mães, Dia dos Pais ou Dia da Família. E essa história de João e Maria, ela é uma história que fala muito de família, né? Que a gente tem Família. a mãe, os irmãos, claro que traz uma concepção de família tradicional, mas ela pode trazer muitos ensinamentos a respeito disso, não é verdade? É verdade. E você sabe que há adaptações incríveis que mexem em pontos que a gente não devia mexer. Por exemplo, na história original, papai e mamãe abandonam os seus filhos na floresta. Tem gente que adapta e diz assim, não, na verdade, o papai, a esposa dele, primeira esposa, a mãe do João e Maria, morreu, e ela casou. E a malvada madrasta está errado. Está errado. Parece que só se houver madrasta. E hoje em dia a gente não deve falar isso, sabe por quê? Porque hoje em dia muitas crianças já têm 2 pais e 2 mães, porque o papai já separou. Tá? Então a gente não deve mostrar que esse novo casamento, essa nova mulher que vem ser uma nova mãe, é uma madrasta malvada. Não! Não, você tem que dizer a verdade. Papai e mamãe abandonaram. Esse é o medo que eu tenho, de ser abandonado por papai e mamãe. Tá? Ir para o mundo e aprender a crescer e voltar engrandecido para casa. Tá? Então, a gente não pode achar que está edulcorando a história, criando um problema enorme. É um problema enorme. Criança de pai separado fala, puxa, mas eu não sabia aquela companheira do meu pai tão boazinha para mim, era uma madrasta. Você está, sabe? Nós estamos remando errado. Tá legal? Eu vou explicar isso mais tarde. Por que isso, na Branca de Neve, é que a gente vai ver isso. É tão bacana ter descoberto. E tem também a figura dos irmãos, né? Nas histórias. Geralmente a gente tem um personagem só, né? A Chapeuzinho Vermelho, ela não tem irmãos. A Branca de Neve não tem irmãos, não é verdade? Nessa história a gente tem a figura dos irmãos, que é também muito interessante, porque tem muita felicidade, né, entre o João e a Maria, né? Maria, são irmãos. Um apoiando o outro. É a única que trata diretamente, porque já na Cinderela, a madrasta da Cinderela tem 2 irmãs, tem 2 filhas de um outro casamento, e mima essas filhas e persegue a Cinderela. Eu acho que isso, não sei, não me dá vontade de discutir essa história. Não me dá vontade de escrever. É uma das histórias que eu acho que mal sobreviveram. Porque, claro que houve milhões de histórias inventadas pela humanidade, só as que sobreviveram são as boas. Então, sabe, são as boas. Se sobreviveram, são boas, porque funcionam. Tá? Quem sabe histórias. Tem histórias antigas que a gente vai pesquisar, história de tinha uma pedra, dentro da pedra tinha outra pedra, no fundo tinha uma velhinha que se você assoprasse, morreu o dragão. Bom, hein? Mas histórias que não têm tanto a ver com a verdadeira psique do ser humano nas idades prematuras e que precisam ser desenvolvidas, não exatamente combatidas, mas solucionadas. Tá? E a literatura existe para isso. Entendeu? É muito mais fácil a literatura, com uma metáfora, me ensinar do que um conselho direto e racional. Diz assim, menina,
não fale com adultos, com desconhecidos na rua. Se eu conto a história do Chapeuzinho Vermelho, fica mais forte, porque veja, nós temos dois hemisférios cerebrais. O direito é racional, tá? E o esquerdo é emocional. Quando eu falo, menina, você tome cuidado, não fale com desconhecidos, eu estou falando com essa área direita. Ela fala, registra friamente. Mas quando eu falo, o lobo veio e tal, e enganou a Chapeuzinho, e ela sofreu muita coisa, eu estou falando com o lado emocional. Então, eu vou aí cimentar esse conselho na área emocional. Tá? E vai ficar mais forte. No lado esquerdo vai ficar mais forte. Ela não vai querer, vem um sujeito falar com ela, é o lobo, sai correndo. Entendeu? É o lobo, ela aprende a se proteger. E mais, por exemplo, o menino, no caso, se ele, o menino, se ele tremeu de medo com essa história, mais tarde ele não vai querer ser o lobo. A história de Chapeuzinho Vermelho ensina a respeito à mulher. Tá? Eu não quero ser o lobo. Como que eu vou ser o vilão que eu tremi de medo quando estava no colo da minha mãe? Você entende? Veja como as coisas funcionam. Funcionam justamente por isso. Porque você entra com a metáfora no lado emocional. Isso fica tatuado no teu coração, na tua mente, sabe? Entende? Eis a força. Por isso que eu defendo tanto o conto de fada. Tá? A criança ajuda a amadurecer emocionalmente. E nós temos que amadurecer emocionalmente. O racional não leva ao amadurecimento, leva ao conhecimento, mas não no amadurecimento psicológico. Tá? Por isso que sem literatura, sem histórias, o ser humano se desenvolve mais fraco. Uma série de problemas atávicos, naturais, não resolvidos, que se chegam à idade adulta, ele até terá dificuldade e vai dar lucro para os psicanalistas. Pedro, na história de João e Maria, a gente tem também a figura da vilã, né? Da bruxa, né? Que mora numa casa de doces. O que mais me encantava nessa história, Pedro, era a casa de doces. Porque eu me imaginava chegando numa casa assim, toda feita de doces, sabe? A portinha de biscoito, o telhadinho, pirulito, bala, sorvete, chocolate. Parece realmente um sonho, né? E aí, uma coisa tão linda esconde uma bruxa. E aí, tem sempre que ter uma bruxa na história? Não, as bruxas e lobos e tal, e gigantes, são a metáfora do mal que eu quero combater. Tá? Eu, por exemplo, sonhava e me perder dentro de uma doceria, de uma bombonière, fechava a porta e eu ficava... Só que depois eu ia ter problemas graves, ia ter que ir para o hospital. Tanto chocolate que eu iria comer. Mas aí, a bruxa também entra com sedução, você vai ver na história, vocês vão ver, ela também entra com sedução. Vem cá, menininho, você não quer entrar? Eu vou oferecer um sorvete para você, jujubas e tal. Aí uma caminha quentinha para vocês descansarem. Tá? Também é uma sedução. Também é... Você vê, não entra na violência, ela não agarra os meninos e os sequestra. O lobo não agarra a Chapeuzinho e a sequestra. Tá? A bruxa da Branca de Neve, quando descobre a Branca de Neve na casa dos 7 anões, ela não entra lá, agarra pelo cabelo e leva, não. Ela tenta seduzir, oferecer presentes. Tá? É sempre através da sedução, de enganar. Então, você empodera a criança para não se enganar, não se deixar enganar. Você trabalha... É um erro a gente dizer que precisamos proteger a inocência das crianças. Proteger a inocência é proteger a ignorância. Nós vamos ver isso em Rapunzel mais tarde. Tá? Entende? Não, elas têm que estar alertas, têm que estar informadas. E eu defendo que sejam informadas através do carinho da literatura. Tá? Então, por que tem que ter bruxa? Porque eu tenho que corporificar o mal, tá? Ao eliminar,
eu consigo resolver o problema dentro da minha psique. Tá ok? Então, isso é muito importante. Você incorpora. E, por isso que tem que eliminar o mal no fim. Se você puser o lobo no zoológico no final, você não resolveu, porque ele pode fugir do zoológico. O fato dele ter morrido, o sedutor, que alívio. Entendeu? Então, você nota que sempre tem. Então, quando você faz historinhas assim, que o lobo no fim, eu sou contra matar lobo, não é o lobo, é a figura do sedutor, é a metáfora do sedutor, do enganador, do pedófilo, Não tá? é Do como o estuprador. cinema, né? Que sempre deixa uma pontinha para você acreditar que o vilão não morreu e a história continua. É diferente do cinema, né, Pedro? Claro, o medo continua. Eu quero o fator resolvido. Não vou dar atenção a desconhecidos, sem me proteger. Pronto. Tá? Pronto. Por isso que é importante. Olha, aí que tá. Vocês que são professores, que estão me ouvindo, o professor, o professor, teoricamente, é aquele que tem que dar conteúdos para as crianças que a escola, que a família não pode dar. A família não pode ensinar raiz quadrada, então precisa um professor de matemática para ensinar raiz quadrada. Então, falar não é só para falar do lado direito racional da criança, tá? É falar também com o lado esquerdo emocional da criança. Tá? Se você não resolver esses problemas atávicos que nascem com a gente, você vai ter dificuldade, inclusive na área racional. Tá? Você vai ter. O professor não pode pensar só que eu estou dando algo racional. O professor de literatura que tenta dar friamente um poema. É impossível dar friamente um poema. Você tem que, né, falar do que ele significa. Não é, Joãozinho? Não é, Joãozinho? Joãozinho está me ouvindo aí. Ele vai concordar comigo. Faz assim. Concorda. É isso mesmo, Pedro. Certinho. Tá vendo? Puxa, foi pra fogueira. Isso mesmo. Muito bem, Joãozinho. Joãozinho sabe das coisas. Pedro, eu sei que você preparou um texto para a gente, uma mensagem, né, para essa primeira live, e quero comunicar aos nossos espectadores que tem muito mais ainda hoje. Já já a gente vai fazer um intervalo e todos vocês poderão assistir no YouTube da Rede Pedagógica o Pedro Bandeira contando essa história. João e Maria. Gente, tá imperdível. É um vídeo para você assistir, curtir, comentar, compartilhar nos grupos de WhatsApp, com os amigos, com a família, mostrar para as crianças, para os seus alunos, um material riquíssimo. A história de João e Maria contada por Pedro Bandeira. Você não pode perder, já já eu vou dar as instruções para que a gente possa assistir esse material juntinhos. Mas agora, o Pedro tem uma mensagem, ele tem um texto para a gente. Pois é, minha gente, sabe, eu quero pedir licença para ler um pouco um texto de introdução à história que logo, logo vocês vão ouvir no YouTube da Rede Pedagógica. Porque aqui eu já vou abrir um pouquinho as portas daquilo que será que eu apresentarei durante a leitura e que, no final, haverá uma conclusão onde aí eu vou apontar pontos importantes da história, tá? Por que você deve contar João e Maria para seus alunos, para seus filhos, seus sobrinhos e tal. Vamos lá. Os contos de fada, minha gente, devem ter sido criados há muitos séculos por mulheres analfabetas. Todo mundo era analfabeto, né? Que usavam sua imaginação para inventar enredos que foram sendo repetidos de boca em boca, de mãe para filha, de geração em geração, por muitos séculos, até nossos dias. Na certa, muitos deles se perderam e é provável que tenham sobrevivido somente aqueles cujos enredos falavam de prevenções de vida, que sempre serão necessárias em qualquer tempo. Convencer nossas crianças de se protegerem, de não darem atenção a estranhos, são preceitos necessários a filhos de todas as gerações.
Do mesmo modo, emoções atávicas, medos que já nascem com a gente, nunca poderão ser aplacados por mais surpreendente que seja o grau de progresso que pudermos atingir. Nada externo, tecnológico vai resolver isso, mas sim o professor, a literatura. É por isso que muitas manifestações literárias tornaram-se eternas, como a saga de Dom Quixote. Um velho que não consegue adaptar-se a novas invenções, exatamente como nós. Até para os mais novos. Atualmente, as invenções tecnológicas sempre parecem estar à frente de nossa compreensão. Não é pegar o controle da televisão e não saber que botão... Outro exemplo é a tragédia imortal de Romeu e Julieta, que eu já estava falando, pois sempre haverá amores que parecem impossíveis de se realizar, no século XXI ou no século 221. Para entendermos melhor o que somos e como nos desenvolvemos psicologicamente, eu costumo usar a metáfora da cebola. Nascemos naquele miolinho da cebola, cercados por muitas camadas das quais nem suspeitamos a existência. Logo que atingimos a primeira camada, é o calor da pele da mãe, o seu cheiro, o gosto do leite, o som de sua voz. Na medida em que crescemos, vamos galgando uma a uma as outras camadas. Em seguida, chegamos à camada que tem o pai, algum irmão, avós. E até esse ponto, nem temos ideia de que é um país, um continente, um mundo, um universo. Tá? O nosso universo é aquele da família. Isso tudo só poderá entrar em nossa consciência na medida em que crescemos e vamos galgando as camadas da cebola da vida, subindo a escada da vida com todos os seus degraus. Nas primeiras camadas, mãe e pai são tudo o que sabemos existir. São nosso mundo. Por isso, já criamos ao nascer um medo atávico, ser abandonado por esse mundo. Por isso, a história de João e Maria é fundamental para o primeiro amadurecimento de nossa vida. É preciso que saibamos que estamos seguros, que nunca seremos abandonados por nossos pais. Vamos ouvir essa história? Olha, há dezenas de adaptações. Essa história foi recolhida pelos irmãos Grimm e recontada muitas vezes. Eu escolhi a que foi criada pela grande escritora e mãe do teatro infantil brasileiro, Maria Clara Machado. Condensei um pouquinho, sem nada mexer em seu conteúdo. Vamos prestar atenção a ela? Até já! Pedro, antes da gente encerrar a live, eu quero convidar todo mundo para fazer uma foto da nossa live bem bacana, para colocar nos stories. Quero todo mundo marcando o perfil da Rede Pedagógica e marcando também o perfil do Pedro, que é @eupedrobandeira. Faz o seu story, decora, pode colocar música, pode colocar uma mensagem para o Pedro Bandeira, que ele vai ler os stories de vocês. E não esqueça de marcar @Rede Pedagógica e @eupedrobandeira. Vamos fazer uma foto? Eu vou colocar os bonecos aqui também. Pronto, quero que todo mundo coloque esse print nos stories e marque a gente. Aproveita para você mandar o seu recado todo especial para o Pedro Bandeira, que está participando aqui com a gente. Deixa eu ativar novamente os comentários, Pedro, que eu vou repassar mais uma vez as instruções para quem está participando. Pessoal, essa foi a nossa primeira parte, tá, do mini curso de hoje, né? A primeira live aula, onde o Pedro falou sobre a motivação para que essas lives, para que essas aulas aconteçam, né? Comentou a outra live que nós já fizemos, que teve como tema Chapeuzinho Vermelho, e deu até alguns spoilerzinhos das histórias que estão por vir, porque a nossa programação continua ao longo aí dos meses de 2022. Eu gostaria de lembrar que todo mundo pode participar, gente, é gratuito. Por isso mesmo, você precisa recomendar para outras pessoas esse conteúdo, essa formação.
Todo mundo pode se inscrever. O link está nos stories da Rede Pedagógica. E se você for assinante da Rede Pedagógica, você ainda tem um plus, que é um certificado. Certificado que vai assinado pela Rede Pedagógica e que vai assinado também, autografado pelo Pedro Bandeira. Gente, um certificado de valor inestimável para você compor o seu currículo, para você apresentar na sua escola, para você colocar no seu LinkedIn, no seu currículo lá. Quem não quer um certificado autografado pelo grande escritor Pedro Bandeira? É uma oportunidade única. Não deixe de participar com a gente, viu? Agora nós vamos para o YouTube, porque lá no YouTube aqui está o vídeo com o Pedro contando a história de um jeito muito particular. Um jeito que só o Pedro Bandeira traz para você, você não pode perder. Vamos todos assistir, você curte, você deixa o seu comentário lá no vídeo e não esquece de pegar o link, compartilhar nos grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. A gente retorna aqui para o Instagram para uma segunda live, onde o Pedro vai continuar comentando a história, suas possibilidades educacionais, tá? Onde ele vai trazer também algumas conclusões a respeito dessa narrativa. A gente volta aqui ao vivo às 20 horas. O nosso intervalo é de 20 minutos. O vídeo que está no YouTube tem 15. Ainda dá tempo de você beber uma água e não perder o restante da nossa programação. Te vejo no YouTube, te vejo daqui a pouco aqui no Instagram e no Facebook da Rede, às 20 horas. Não perca. Vamos lá, Pedro? Vamos. Até daqui a pouco. Até.